Boa noite, gente. É com muito prazer que eu venho aqui falar com vocês ao vivo sobre consultoria e sobre a visão empresarial que muitas vezes um profissional da área de saúde ou de áreas afins não conseguem ter o domínio nem a destreza de entender que ele, a partir daquele momento, ele vai ser um empresário, ele vai ser uma pessoa que precisa procurar e correr atrás dos seus clientes, né? Antes de mais nada, eu queria agradecer a todas as pessoas que me ligaram, mandaram mensagem, perguntas sobre esse momento, agradecer a todos que direto ou indiretamente ajudaram a gente para estar aqui nesse momento. Bom, começando então, na verdade, quando a gente sai da faculdade, ninguém nos fala que a gente vai virar empresário. Sempre dentro da faculdade, o nosso pensamento e o nosso direcionamento é para ser um funcionário e que esse funcionário ele vai ter carteira assinada, vai ter um horário, vai ter um chefe dizendo o que ele tem que fazer ou não. Então ele vai ter um direcionamento. Então, nunca na faculdade, pelo menos na minha experiência, alguém chegou para dizer assim: Bianca, assim que você sair da faculdade, você vai precisar abrir sua mente e você vai precisar correr atrás dos seus clientes, ou seja, você vai virar um empresário. Eu sempre digo aos meus alunos que quando a gente se forma, a gente tem 3 opções, né? Ou a gente vai continuar estudando para um concurso, prestar concurso para uma empresa pública ou privada, né? Ou você pode ter um QI, aquela pessoa que vai te indicar e você vai conseguir entrar ou numa clínica renomada ou num hospital reconhecido e que você sempre sonhou em trabalhar ali. Ou você ainda pode ser um empresário, né? Ninguém nunca te fala isso, mas é assim que as coisas vão acontecer. Assim que você sai da faculdade, você já não tem mais um professor, um colega, um diretor, alguém que vai lhe dizer o que você tem que fazer. A partir daquele momento é por você e você tem que começar a correr atrás. Então hoje eu pensei, né, por que falar de consultoria? A partir do momento que essas últimas semanas eu tive algumas demandas sobre isso e alguns alunos vieram me questionar com dúvidas sobre: professora, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou partir agora, né? Qual o caminho que eu devo seguir, já que agora eu acabei de me formar, eu não tenho ninguém para indicar um hospital, algum trabalho, eu não quero prestar concurso e eu não sei por onde começar. Então foi a partir desse pensamento que eu vim falar aqui para vocês sobre consultoria. E o que é consultoria, né? Consultoria, ela passa a ser aquilo que você se dispõe a tirar dúvidas, a dar soluções e principalmente auxiliar aquilo que as pessoas não estão conseguindo resolver sozinhas. Ou seja, a consultoria, ela serve para um momento onde você se coloca em uma situação, em uma posição onde você vai solucionar problemas daquelas pessoas. Então, o consultor, ele de certa forma, ele não precisa de nada de ninguém para se tornar um consultor. Ele pode decidir, né, ir por esse caminho e seguir, trilhar esse caminho. Então, por isso que eu decidi falar com vocês sobre isso, porque alguns alunos que acabaram de se formar, eles não têm muito o discernimento do que fazer, então esse pode ser um pontapé inicial, esse pode ser um caminho, uma luz na vida desses alunos, dessas pessoas, né? Porém, para ser consultor não é tão simples, tão fácil, tão claro, né? Vou virar consultor, ok, vou ganhar dinheiro e vai dar tudo certo. Não é bem assim. Na verdade, para você ser um bom consultor, você precisa ser bom em primeiro momento, ou seja, para você tirar dúvidas, dar soluções sobre problemas a algumas pessoas, você precisa ser bom naquilo, teoricamente, e na maioria das vezes ter alguma prática sobre aquilo. Mas se você tem um respaldo teórico muito bom, você acaba chegando na prática com um pé na frente do que não tem. A segunda coisa é que você precisa estudar.
Não tem como você vender uma coisa ou você falar sobre alguma coisa se você não souber e não tiver segurança sobre o assunto. E a terceira coisa é pensar diferente. Para ser um consultor, você não pode, você não deve, de jeito nenhum, ter a cabeça fechada e achar que ser concursado ou estar em um emprego de carteira assinada, com horário, salário fixo, vai te dar uma resposta que você quer. Um reconhecimento profissional na vida como você quer. Então, na verdade, para você ser um bom consultor, você precisa ter esses 3 pilares, né? Eu sempre falo para os meus alunos, é uma tecla que eu sempre bato com eles, é que para você ser um bom profissional, e isso independe da área ou do que você queira fazer, você precisa abrir sua mente. Se você for vender um copo de água, e um copo de água muitas vezes é uma coisa natural ou normal para muitas pessoas, né? Mundialmente todo mundo precisa beber água, todo mundo precisa se hidratar, é um bem que todo mundo procura. Se você for vender um copo de água, talvez seja só mais um copo de água. Mas você pode chegar para alguém e fazer com que aquele copo de água seja a diferença. E essa é a ideia. Então, quando a gente se propõe a vender alguma coisa, a gente tem que tornar aquilo inovador. Aquilo, mesmo que seja o mesmo produto ou a mesma técnica, eu preciso tornar aquilo mais inovador do que eu imagino ou do que as pessoas realmente acham que vai dar certo, né? Então, primeiro ponto, primeiro passo é abrir a mente. A gente precisa colocar a cabeça para pensar, botar os parafusos para funcionar, para que a gente consiga ser diferente e conquistar um mercado em outros âmbitos dentro do mercado de trabalho, né? Então, muitas pessoas me perguntam, tá, Bianca, e como é que eu inicio? Eu vou por onde, né? Na verdade, a primeira coisa é você ter certeza daquilo que você quer. Se você tem certeza do caminho que você quer, da profissão que você está seguindo, já é um passo à frente. A segunda coisa, você precisa ter o marketing por trás de você. Você não tem como ganhar clientela ou ser reconhecida de alguma forma se você não se expor, se você não colocar a sua cara a ser desafiado. Então, assim, o marketing é importante. Já digo, recém-formados corram rapidamente para fazer uma marca, né? Uma marca, alguma coisa que te represente, que te dê visibilidade. A terceira coisa é um network. Network é o quê? Você precisa se colocar à disposição das pessoas, estar em contato com outras pessoas. Então, conversar, se manter pública, fazer vídeos, conversar com aqueles antigos professores, com aqueles antigos amigos, com a colega da sua mãe que trabalha em uma empresa, com um colega que você estudou na faculdade, que hoje em dia está trabalhando na mesma área que você. Então você precisa se comunicar, você precisa estar no meio de pessoas que realmente possam te ajudar de alguma forma, né? E aí alguns alunos me mandaram algumas perguntas com algumas dúvidas. Algumas delas eu vou conseguir puxar aqui para ergonomia e outras não, né? Alguns alunos me mandaram algumas mensagens essa semana, assim, com poucas esperanças sobre a fisioterapia, e quem me conhece sabe que eu amo fisioterapia e eu acho que é uma das áreas mais bacanas que tem de se trabalhar. Então alguns alunos vieram me falar assim, professora, o que é consultoria na área de fisioterapia, né? Como é que está o campo de trabalho? Como é que está a remuneração? Como é que funciona isso? Então, a área de consultoria, na verdade, a gente não vê muito se falar dentro desse âmbito de saúde. Geralmente a gente vê mais administradores, contadores, o pessoal da engenharia que voltam mais a falar sobre essas coisas de consultoria. Já na área de saúde, a gente precisa fazer com que isso volte a ser uma coisa bacana para a gente conseguir trabalhar. E aí esses alunos me perguntavam sobre isso, e aí eu contei para eles sobre uma experiência que eu tive essa semana. Essa semana eu tive numa empresa e a empresa me convidou para estar lá para solucionar.
resolver um problema que eles não estavam conseguindo enxergar. Então era um posto de trabalho onde o cara ficava sentado e no que ele estava sentado, a cada 5 segundos ele precisava fazer uma rotação de tronco e uma abdução de ombro. E aí eles estavam indignados porque esses funcionários eles estavam reclamando muito de dor na coluna vertebral, né, especificamente na cervical, que ficava fazendo rotação o tempo inteiro, e no ombro. E aí eu fui, avaliei o posto de trabalho, conversei com o técnico de segurança, conversei com o engenheiro e pensando em tudo isso eu consegui dar para ele algumas opções de como resolver aquele problema. E a ideia é exatamente essa, é olhar de forma diferente aquilo ali, aquele ambiente e dar soluções às pessoas. Essa é a ideia. E aí esses alunos, eu tenho 2 coisas para falar para eles. A primeira coisa é, se vocês estão em dúvida do que fazer, repensem, né? É muito chato você acordar todo dia e ter que fazer uma coisa que você não gosta, que você não se sente feliz em fazer aquilo, né? Então você tem que ter paixão pela profissão que você escolhe. Você pode ser um gari, você pode ser um médico, você pode ser um contador, você pode ser professora, você pode ser qualquer coisa. Se você for qualquer coisa, mas amando aquilo que você faz, com certeza você vai ter a sua remuneração de volta. E a segunda coisa é, em vez de ficar se apegando a essas coisas negativas, que o mercado de trabalho está saturado, que eu não vou conseguir chegar aos meus objetivos, eu estou investindo muita grana agora e não vou conseguir ter o retorno financeiro, né? As pessoas falam muito sobre isso. Em vez de você ficar gastando essa energia pensando como vai ser depois e que vai ser ruim, que não vai conseguir emprego, comece a pensar diferente, comece a pensar em soluções. Poxa, o que será que eu posso fazer para poder entrar no mercado de trabalho sendo um profissional diferenciado? Poxa, como é que será? Vou pensar numa opção na consultoria. Poxa, professor, eu gosto muito da área de ortopedia. Ok, pô professora, mas a ortopedia tá cheia de clínicas ortopédicas, já tem muita gente trabalhando com isso, e agora? Pô, pensa direitinho, calcula, bota num papel, faz uma planilha de como é que aquilo pode te ajudar. Pensa se você não pode ser um consultor para os fisioterapeutas, e fazer levantamentos das melhores técnicas, da melhor forma de atender esse paciente, quais são as principais lesões nessa área e você fazer um plano de tratamento para isso. Enfim, abrir a cabeça. A ideia é não ficar pensando em coisas negativas e botar a cabeça para funcionar. E para os alunos que também me enviaram, que foram alguns alunos que acabaram de se formar e estão completamente perdidos, eu tenho 2 coisas para falar para vocês. A primeira coisa, tenham foco. Não tem como você crescer em uma profissão ou você ser reconhecido naquele ambiente, naquela área, se você a cada momento você pula de galho em galho ou você acaba decidindo ir para aquilo que está mais fácil. Tenham foco. A partir do momento que você tem foco, você acaba direcionando o seu estudo, o seu tempo, a sua atenção. Então, dessa forma, você consegue direcionar e acabar se especializando naquilo. Então, procure um curso de extensão, uma pós-graduação, um bate-papo, um congresso, algo que vá acrescentar na sua formação. E a segunda coisa é que comece a entrar em contato com todas as pessoas possíveis. Comecem a falar com os professores. Há 10 dias atrás, inclusive, eu estava numa formatura de alguns alunos e eles brincando comigo, né? A partir de agora você já pode me contratar, somos colegas. Sim, quem sabe me envie os currículos que a gente pode estar analisando, né? Mas comecem a entrar em contato com essas pessoas, fala com o vizinho, fala com um amigo, fala com o dono de uma empresa que você conhece, envia seu currículo, fala que você tem curso na área de ortopedia, na área de dermato, na área de neuro, na área de pediatria e na própria área de ergonomia também, né? Faz com que as pessoas comecem a ver que você é uma pessoa de referência para eles, que caso eles tenham alguma dúvida, eles podem acabar entrando em contato com você, certo? Então, assim,
Comecem a abrir a cabeça, não fiquem sofrendo ou achando que tudo é o fim do mundo, que acabou a faculdade, que agora eu sou desempregado e não tenho mais dinheiro, né? Começa a pensar diferente. E se não achar nenhuma solução, se emprego estiver difícil, começa a pensar, começa a avaliar essa opção de ser consultor. E principalmente aqui eu posso dar um respaldo, eu posso dar um auxílio maior para aqueles que gostam da área de saúde do trabalhador, certo? Me mandaram muitas perguntas sobre dúvidas da própria área de fisioterapia, sobre outras coisas. E tiveram 3 perguntas aqui, inclusive 2 foi de Anne, que tá aqui também. Anne, meu amor, um beijo. Foram 3 perguntas que mais me chamaram a atenção, que eu acho que é uma dúvida geral de muitos alunos, né? Uma das perguntas foi a seguinte: ela acabou de se formar e está enviando o currículo dela para várias clínicas, para várias pessoas, está distribuindo, está fazendo a parte dela, né? Está colocando tá se colocando à prova, está querendo trabalhar. E aí ela perguntou assim, quanto é que eu devo cobrar, né? Como é que deve ser isso? Qual é o meu dever quando eu for contratado? Qual é o meu direito? Como é que faz isso? Na parte de remuneração, a primeira coisa que vocês têm que avaliar entra lá no site do Crefito, e no site do Crefito vai ter uma tabela, e nessa tabela ela vai ter lá a hora-aula de cada especialização. Então vai ter a hora-aula mínima de um atendimento ortopédico, a hora-aula mínima de um atendimento neurológico, e assim vai, da fisioterapia do trabalho, de todas as especializações que são reconhecidas pelo nosso conselho. Eles botaram nessa tabela, e nessa tabela eu tenho a hora-aula mínima que eu posso cobrar, né? Então, a partir disso, eu consigo ter uma média do que cobrar, quanto cobrar e como é que eu devo me portar a essa proposta, né? Depois disso, pode botar em uma planilha quanto é que tá seus custos. Então, se você vai precisar se deslocar, pagar pedágio, alimentação, o seu desgaste diário, e a partir disso começar a ponderar se vale a pena ou não, né? Eu sempre digo aos alunos, principalmente os que estão saindo da faculdade agora, tomem cuidado com as propostas que vocês recebem, que vocês aceitam, porque vocês, mais do que nunca, precisam se valorizar, né? A classe, ela é muito desunida, mas ela precisa de pessoas que venham a agregar. Então, é preciso que vocês se valorizem e que vocês realmente ponham o seu preço aquilo que vocês acham que merecem ganhar. Obviamente, para isso a gente precisa ter conteúdo, a gente precisa estudar e a gente precisa ser bom. Não adianta também ser só garganteiro, falar e na hora de provar, na hora de fazer, botar a mão na massa, não fazer jus a toda aquela propaganda que foi feita, né? Então é preciso ter estudo, é preciso saber até onde você pode ir, né? E aí você ponderando se vale a pena ou não, você pode aceitar. Já quanto aos seus direitos e deveres, mais ou menos, na empresa, isso vai de cada empresa e de cada área, né? Então, é sempre bom, antes de assinar esse contrato, antes de assinar esse compromisso, é bom vocês conversarem com os gestores, procurarem saber o que realmente vai ser a sua função, o que é que você tem que fazer, você vai trabalhar de que horas até que horas, enfim, deixar tudo muito claro para que depois você não venha se sentir lesada ou prejudicada com alguma coisa, certo? Outra dúvida aqui foi de uma fisioterapeuta do interior da Bahia, que na verdade eu nem conheço ela pessoalmente, mas ela me mandou essa pergunta falando sobre assistência técnica. Como muitos aqui sabem, eu tenho um curso de extensão em perícia judicial e eu também trabalho na área de perícia e de assistência técnica. Então, ela veio me perguntar como é que ela faz para se apresentar a um advogado. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender advogado são pessoas que entendem muito sobre legislação, sobre... Olha, Ana Gabriela entrando aí, uma advogada para me defender.
eles entendem muito sobre as normas, legislação. Então a gente não pode simplesmente ir conversar com o advogado sem saber quais são as normas e o que é que regulamenta a nossa participação nessa área. Então, para você se apresentar a um advogado, a primeira coisa procura saber o que é que te dá respaldo enquanto fisioterapeuta para você participar dessa área. E aqui eu não falo só dos fisioterapeutas, né? Deixar claro que uma perícia, sendo médica, ela vai ter uma identificação sobre se existe lesão ou não. Já a participação de outros profissionais vai da especialização de cada um, né? Então, estuda, vai respaldada teoricamente, vai bem vestida e vai conversar e vender para ele o serviço diferenciado. Por exemplo, com a sua participação, que eu sei que você é fisioterapeuta, com a sua participação, se em uma ação trabalhista ele está ganhando 40 a 50 mil reais, com o seu olhar, onde você vai conseguir ver funcionalidade, amplitude de movimento, diminuição ou aumento de força muscular, entre outras coisas, e como isso pode estar interferindo diretamente ou indiretamente na qualidade de vida desse paciente, desse cliente, você vai conseguir agregar valor a essa ação trabalhista. Então você precisa argumentar com o advogado porque o seu serviço pode fazer diferença ou não no momento da sua contratação. Então é saber se posicionar, é saber argumentar e principalmente, como eu sempre digo, saber conversar e convencer as pessoas do que realmente você pode fazer e ser esse alguém, né, diferenciado. A última pergunta aqui, que eu acho que não vai dar muito tempo de responder todas, mas a última pergunta foi sobre o CNPJ. Uma aluna perguntou, porque ela tá correndo atrás de emprego e tem algumas empresas que só contratam pessoa jurídica, não contratam pessoa física. E ela perguntou se ela não tiver CNPJ, se ela pode se cadastrar como MEI. MEI é o microempreendedor individual. Procura saber no Senai se a área de saúde ela se encaixa como MEI, porque uma época eu procurei saber e não podia se encaixar, ela não se enquadrava. A área de saúde ela não se enquadrava como isso. Então talvez você não possa se cadastrar como MEI, né? Aí você pode procurar outros meios, eu posso até lhe dar algumas dicas de onde você encontrar uma forma mais fácil de adquirir esse CNPJ. Quem tiver mais dúvidas, procurar saber sobre isso, sobre a área de consultoria, pode me mandar por direct ou por e-mail que ao longo da semana eu vou respondendo, tá? A ideia hoje era principalmente falar sobre a consultoria, que pode ser uma saída, uma válvula de escape para essas pessoas que estão acabando de se formar, né? Então, principalmente porque vocês não precisam de ninguém, de um QI ou de um concurso, de nada para poder se tornarem consultores, apenas a vontade de correr atrás de vocês já seria o suficiente. Obviamente, para ser um consultor, é interessante que você faça cursos, que você aprenda a falar melhor, né? Então, cursos de oratória, você tenha cursos de como conseguir mais clientes, de técnicas e de formas que você possa conseguir argumentar e aumentar seu leque de clientes, né? Mas principalmente, acima de qualquer coisa, porque assim, ser consultor é uma opção que eu tô dando para vocês. Mas principalmente, vocês precisam abrir a cabeça. Vocês precisam entender e sair da caixinha. Precisa abrir a mente para entender e ver que a fisioterapia, ela vai muito além do ortopedia, neurologia, pediatria, dermatofuncional, e que o fisioterapeuta ele tem uma gama de serviços e de possibilidades na porta dele. É só ele procurar, estudar e correr atrás que tudo vai dar certo, tá bom? Eu queria agradecer muito a todo mundo que esteve aqui comigo conversando. As pessoas que entraram aqui eu não acompanhei muito bem, mas
Eu agradeço a todos que estiveram aqui. Quem tiver pergunta, dúvidas, pode me mandar por direct ou por e-mail que a gente vai conversando, certo? Um beijo, um abraço e a gente se fala em breve. Tchau, tchau!